Vamos ver como é que tá fácil isso aqui. Olha lá. Manga. Depois a gente tem que fazer onde cada um entrou em mais de uma seleção, porque o Manga já tá visitando algumas seleções. O Manga entrou no Botafogo. Ele ganhou do Jefferson, né? O Botafogo ele ganhou. Ganhou o Jefferson. Ganhou o Jefferson? O Jefferson ganhou. Agora fiquei na dúvida. Jefferson ganhou do Manga. Jefferson ganhou do Manga. Mas vamos lá. Manga, Tafarel, Klemer e Benítez são as 4 opções de goleiros. Vou começar pelo seu Valdomiro. Seu Valdomiro, desses 4 aqui, ó, Manga, Tafarel, Klemer e Benítez, quem foi o maior goleiro da história do Internacional de Porto Alegre? Olha, eu acho que no meu... eu fico com o Manga, né? O Manga em primeiro e o Benítez em segundo lugar, que fizeram história, né? O Benítez, um grande goleiro, né? Foi campeão brasileiro invicto, né? O Manga foi bicampeão brasileiro, né? Foi octacampeão gaúcho, né? Então, acho que eu fico com o Manga, né? Então, o Manga, para mim, é um dos grandes goleiros que o Internacional teve. Aí, um voto, então, para o Manga. Milton, você começa desse lado aqui, ao vivo. Na minha parte, eu tenho que colocar aí que eu acompanhei 2, como foi dito, né? Existe aí, ó, só é lembrado quem é visto, né? Então, eu acho que entre Klemer e Tafarel aí, acho que pela história, por tudo, acho que Tafarel não pode ter ganho, né, títulos ou tão expressivos assim, ou vamos dizer assim, mas acho que pelo que ele, para mim, representou no futebol, assim, acho que eu ficaria com o Tafarel, com todo carinho e respeito ao Klemer também, amigo também, tive a oportunidade de estar conhecendo lá, mas essa eu deixo pro Tafarel, na minha Essa briga aqui é difícil demais, tá? Manga, Tafarel, Klemer e Benítez. Você, Andrei? Sim, o Manga chegou no Internacional com 37 anos. Para muitos, ele era velho e não teria no Internacional o mesmo sucesso que teve no Botafogo, do Nacional do Uruguai. Só que ele foi um goleiro fantástico, bicampeão brasileiro, fundamental no time do Valdomiro. Só que o Tafarel, ele foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. E, para mim, o maior goleiro da história da seleção brasileira, com 3 Copas do Mundo. E para o Internacional, e aí é importante quando a gente fala do maior da história do clube, ele teve um papel fundamental. Porque ele foi o goleiro do Internacional nos anos 80, em que o Grêmio foi gigante, conquistando o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. E ele era o ídolo daquele time. Ele renovou também a torcida do Internacional. Pessoas passavam a torcer para o Internacional, crianças, meninos, meninas, por causa do tamanho que o Tafarel tinha. Então, ele foi fundamental também para a história do Internacional. Apesar dele ter sido, no Internacional, não tão grande em conquistas como ele foi para a seleção brasileira e no cenário mundial, para o Internacional ele tem essa importância histórica. Ele era o ídolo de um time nos anos 80 que não conquistava nacionalmente e mundialmente o que o Grêmio conquistava, mas regionalmente ainda tinha conquistas importantes e que trouxe vários torcedores, uma geração de torcedores pro Internacional. Então, eu fico com o Tafarel pela história que ele tem e por essa importância também dentro do clube. Gustavo Hoffmann. Tafarel. Mário Marra. Manga. Manga. Então, temos 3... bom, ficou bem apertado, mas Tafarel ficou ali com a vaguinha no nosso gol. Vamos para lateral. Luiz Carlos Vinck, mais um que visita não só plantel da seleção do Inter, mas mais de um time. O Ceará, Paulinho, Oreco, Vacaria. Aí tu tem lateral direito e esquerdo. Sim, esses dois. Já selecionou os dois. Já escolhe os dois. E aí eu começo com você, André. Acabou no Kleber? Sim. Acabou no Kleber. Lateral direito, a gente tem 2 importantes. O meu tá fora, então. Quem que é o seu? Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro, lateral esquerdo. Tem alguns que ficaram fora, por exemplo, o Salvador acabou ficando fora porque a gente não teve foto para colocar aqui, etc., mas que valem a menção. Assim... Não lateral, né? Mas Luiz Carlos Vinck, acho que o mesmo problema do Tafarel, jogou no Internacional nos anos 80, mas foi seleção brasileira. Jogava muito naquele time do Internacional. Ele e Tafarel eram as grandes referências daquele time do Internacional nos anos 80. Mas eu fico com o Paulinho de Almeida, que foi um lateral fora de série, que veio logo depois do rolo compressor, do rolinho, início dos anos 50. Depois foi para o Rio de Janeiro, foi destaque no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. E foi para a seleção brasileira e só não jogou a Copa de 54 como titular, porque era reserva do Djalma Santos. Então, um jogador fantástico, de uma qualidade técnica fora de série. Era capitão do Internacional nesse time do Rolinho, que tem uma importância histórica, conquistas regionais importantíssimas. E, para mim, é o lateral direito.
E quem é o esquerdo? Lateral esquerdo, eu fico com o Oreco. Oreco dupla. Também foi reserva da Copa do Mundo de 58, reserva de quem? Newton Santos. Ele saiu do Internacional, também fez parte desse time, tinha uma qualidade técnica fora de série. Veio para o Corinthians, foi líder do Corinthians, titular absoluto do Corinthians, ídolo da torcida. E para muitos aqui de São Paulo, merecia jogar a Copa de 58 e deixar o Newton Santos no banco. Então não é pouca coisa. É um baita lateral esquerdo. E na minha seleção ele entra. A gente está falando do Newton Santos, né? Hoffman. Vink e Oreco. Tá. Vamos lá. Então, Vink e Oreco. Para você, Marra. Vink e Oreco. Vink, Luiz Carlos Vink e Oreco. Para você, Nilton. Depois dessa aula aí, não tem como não seguir os votos aí. Vamos seguir aí o Oreco e o Luiz Carlos Vink. Oreco e Vink. Seu Valdomiro. Pela amizade do Ceará ainda. Luiz Carlos tive a Vink. oportunidade. Cara que bate muito bem, sabe? Exato. E o próprio Kleber também ali. Tá aqui, ó. Também um grande amigo também. Mas cada um tem uma história aí, mas esses dois aí, então vamos seguir aí. Por mais que não tive a oportunidade de estar acompanhando ou ver um jogo assim, mas depois dessa história toda aí, não tem como. Vamos seguir aí. Vou perguntar agora pro seu Valdomiro. Seu Valdomiro, vamos lá, ó. Lateral, hein? Lateral também não faltaram bons laterais na história desse Internacional. Luiz Carlos Vink, Ceará, o Paulinho, Oreco, Vacaria e Kleber são os nomes. Não sei se o senhor ouviu todos, mas a gente já está escolhendo lateral esquerdo e lateral direito. A gente já escolhe dois. Vai na baseada agora. Bem, eu fico com o lateral esquerdo, Oreco, que foi um grande jogador, que tem história no Internacional. E o Cláudio Duarte, né, o lateral direito, que sofreu uma lesão, porque senão ia ser convocado para a seleção brasileira. E um dos grandes lateral direito que o Internacional teve. Por causa de um problema no joelho, mas jogava demais. Foi campeão brasileiro pelo Internacional, Cláudio Duarte. E deu Vink. Com o Valdomiro. Tá aqui, escolhemos nossos laterais do Internacional. Vamos para a zaga. Unanimidade, né? Aqui no... Acho que... Calma, vamos conversar. Calma. Tá bom, vamos lá. Opa, aí tem meus dois. Alguém não escolherá Figueroa? Tem como. Figueroa, ele é unanimidade. Figueroa, assim como foi o Oreco, né? O Figueroa foi 3 vezes o melhor jogador das Américas. Ele não perdeu um Grenal. Figueroa não perdeu um Grenal que disputou. É uma unanimidade. Ele e Falcão, os maiores da história do Internacional, junto com o Tesourinha. Né? E o gol iluminado. E o gol iluminado do primeiro título nacional do Internacional. Figueroa, Nilton, posso colocar o Figueroa nessa lista? Com certeza. Seu Valdomiro, Figueroa, entra nessa seleção aí de zagueiro aí ou não? Claro, para mim, um dos melhores zagueiros que o Internacional teve. Figueroa foi aquele cara que chegou no Inter, né? Todo mundo reconhece que foi 3 vezes. Caiu. E caiu lá. Ó, Figueroa eu já coloquei ali, tá? Então agora a disputa aqui também é uma disputa pesada. Mauro Galvão, outro que também já visitou outras seleções. Índio, Nena, Bolívar e Gamarra. Nilton. Gamarra não estava nem aparecendo ali na hora que tava as fotos ali. Eu tava com ele na minha cabeça. É um cara... Que é isso. Pelas passagens que ele teve também pelos os clubes brasileiros. Eu não sei exatamente as conquistas que ele possa ter tido com o Inter ou algo assim, mas eu estou seguindo mesmo a trajetória do próprio Taffarel. Para mim, a base do que ele representou, pela forma, a classe que ele tinha, a base de desarmes, a visão que ele tinha, para mim eu coloco por ter também aí o próprio Índio, o Bolívar também, grandes irmãos, mas eu vou com o Gamarra. A história, né? Engraçado, né? É muito louco você ver a história, a identificação do Índio com o Internacional. Bolívar, Andrei, importantíssimo. Então... Nena. Eu vou no Nena e vou contar uma história do Nena. Nena foi zagueiro reserva na Copa de 50. E só foi reserva do Juvenal, que jogava no Flamengo, jogava demais. O Nena, ele ganhou o apelido de Parada 18, lá no futebol gaúcho. Parada 18 por quê? Porque no bairro Tristeza, zona sul de Porto Alegre, tinha uma parada 18 na frente, ficava um atacado muito grande lá, que vendia várias coisas, e ele anunciava, fazia os reclames na rádio, mais ouvida no Rio Grande do Sul na época, e o slogan da campanha era Parada 18, ninguém passa por aqui. E ele ganhou o apelido de Parada 18. O Internacional não perdia jogo nos anos 40. E o Ivo, que era goleiro do Internacional nessa época,
Não era atacado, não sofria gol. E o reserva do Ivo, muita gente dizia que jogava mais do que ele, era o De Lorenzi, vô do Lisca, técnico do Ceará hoje. E jogava muito o De Lorenzi, mas ele não entrava no time porque o time não sofria gol. Como é que tu ia tirar um goleiro que não sofria gol? E por quê? Porque o Nena era fundamental nesse time, para mim entra no Inter de todos os tempos. Hoffmann. Você pula seu voto. Não, de jeito nenhum, pô. Não, porque a disputa para mim é muito apertada para o companheiro do Figueroa na zaga. Sabe, a gente está falando de personagens históricos, de personagens absolutamente vitoriosos e de personagens com talento acima do bem e do mal. Para mim, de todos, o mais talentoso, o melhor zagueiro foi o Gamarra. Para mim, isso é indiscutível, o zagueiro, sabe? Mas talvez o Gamarra não tenha o tamanho no Inter que outros personagens aí têm. Né? O próprio Bolívar. O que o Bolívar significa para a história... Campeão da Libertadores e do mundo. Para a história vitoriosa do Internacional. Mas eu vou votar no Gamarra. Vota no Gamarra. Mário Marra. Gamarra, Bolívar, Nena, Índio e Mauro Galvão. Quem vai fazer dupla com Figueroa? Um brinde à história. Eu vim pensando em eu vou no Nena. Convencido pelo Andrei. Nena. 2 votos para o Nena, 2 votos para o Gamarra. Seu Valdomiro, ficou na sua mão a decisão de quem vai fazer dupla de zaga aí com o Figueroa. Ou não, né? Ou não. Porque, ó, temos zagueiros com Figueroa. Temos Mauro Galvão, Índio, o Nena, o Bolívar ou o Gamarra. Eu fico claro que temos grandes zagueiros aí, quarto zagueiro, como se diz, né? O Mauro Galvão, que a gente foi campeão brasileiro, invicto em 79, dos grandes zagueiros. Gamarra, que jogou no Internacional da seleção paraguaia. Mas pela história do Inter, pelo que jogou, né? Depois de mim, é o cara que tem mais título no Internacional, eu fico com o Índio. Tá aí um voto pro Índio. Você vai decidir. O problema é seu agora. Verdade, eu vou decidir. Se você votar no Índio, eles decidem. Eu vou votar no Índio. 2 votos para cada um. Índio, Gamarra e Nena. Tá, vamos ver o voto deles lá. Quem? Não. Fala sério. Mauro Galvão. Não. Nena. Tá bom, votaram no Nena. Aí a nossa dupla de zaga. Parada 18. Parada 18. Pois é, parada o Inter, 18. nos anos 40, no rolo compressor, o Inter ganhou o campeonato estadual 9 vezes. Não, 8 vezes em 9 anos. 8 vezes em 9 anos. Mas isso tem uma explicação histórica, é legal a gente falar sobre isso, porque o Internacional, nos anos 40, aceitava negro no time. O Grêmio não aceitava negros no time. O Grêmio só foi aceitar negros no time em 52, quando o Tesourinha, que jogava nesse time do rolo compressor e era a grande referência técnica desse time, foi contratado pelo Grêmio, depois dele ter uma temporada ou 3 temporadas no Vasco da Gama. E aí, claro que tem um desnível técnico aí, porque tu trabalha com um universo maior de talentos, né? O Internacional contratava jogadores negros, o Grêmio não. E o Internacional deu um salto de qualidade fantástico nesses anos 40, porque montou uma seleção do Rio Grande do Sul. Nossa aula aí com o Andrei Kampf aqui, no ESPN Bom Dia, mas chegou a hora do meio-campo. Aí sim. Vai ficar muita gente boa de fora, hein, Lógico Valdomiro? que vai, porque a galera aqui, ó, começou... Não tô acreditando, não! O Índio ganhou tudo, Bi-Libertadores, Mundial, Sul-Americano. O Índio não pode ficar de fora de seleção. Foi o maior zagueiro da história, Gustavo Hoffmann e tal. Figueroa e Índio, as opiniões são as mais diversas. No meio de campo não vai ser diferente. Temos Dunga, Jajá, Falcão, Carpegiani, Sandro, Guianzu, Caçapava, Batista, Alex e Tinga. Já mostra os atacantes, tá? Tem mais. D'Alessandro, Rubem Paz. O Rubem Paz jogava demais nos anos 80. Já mostra os Seleção atacantes. uruguaia. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente está fazendo o seguinte, porque chega nessa área do campo, chega nessa área do time, que não dá pra gente... Aí a gente vai fazer o esquema tático que a gente quiser, porque... Claro. Esse time aqui, eu acho que a gente não vai ver jogar, a gente gostaria. Mas então a gente pode montar do jeito que a gente quiser. Então eu vou colocar aqui, ó, a gente divide assim. 4-3-3? Não, então, aí que é. Aí você pode aí fazer que é o que o você quiser, ponto. na verdade. Agora tem que escolher 6. Tá. Independente dos 6. Qual foi? O Botafogo, a gente montou num 4-2-4, por exemplo. Né?
E aí você decide quantos atacantes, meios você quer colocar no time. Vai ter que colocar 3 no meio-campo, pelo menos. É que no caso do Inter, no meio-campo, no caso do meio, colocar menos que Inter, 2, menos que 3. Carpegiani está nessa relação. Tá nessa lista, tá aqui, ó. né? Aqui, ó, Tá, Carpegiani. sim. O único que não tem que eu colocaria... Carpegiani, Falcão. O único que não tem que eu colocaria é o Salvador, também do início dos anos 50. Um cara que saiu do Internacional, só para a gente ter uma ideia do tamanho dele. Ele saiu do Internacional em 55 e ele foi jogar no Peñarol. Peñarol era um timaço nos anos 50. Por uma grana, por uma bala, era um dos maiores times do mundo. E ele foi substituir quem? Obdúlio Varela, um dos maiores nomes da história do futebol uruguaio. Foi o capitão do Maracanaço, capitão da seleção de 1950. E ele virou ídolo no Peñarol porque ele jogava demais. E no Internacional ele tem uma história vencedora também. Ele seria o meu volante. Só que o meu volante hoje... Então vamos recuar o Falcão para dar mais qualidade para esse time, já que a gente está falando de futebol ofensivo. Meu volante, meu 5, é o maior jogador da história do Internacional, é o Paulo Roberto Falcão. E uma curiosidade, Salvador nasceu no dia 16 de outubro de 31. E o Falcão, que também é um volante, para muitos o Salvador era mais técnico ainda que o Falcão, viu, Valdomiro? O Salvador também nasceu no dia 16 de outubro, os dois nasceram na mesma data. Vamos só ver os atacantes, então, porque aí vocês podem escolher de baseada logo 6 do time que vocês quiserem. Ótimo. Fernandão. Tem um tal de Valdomiro aqui, que a gente sabe bem quem é. Tesourinha, Carlitos, Claudio Miro, Rafael Sobis, Nilmar e Mário Sérgio. Fernandão tá aí, né? Fernandão tá aqui, é o Ele é o primeiro. primeiro. Então, são 6 posições. Então, vamos O saber Andrei já deu um Acho que voto o Falcão dele. tá, mas- não tá? Falcão tá pra todo mundo? Pra mim, Tá pra você, Newton? Com certeza. Será Mário Marra, tá pra você, Sim, Falcão? Falcão tá. Não tem como. Gustavo Hoffmann, Falcão entra nesse time? Sim. Entra? Sim. Falcão, sim. Valdomiro, Falcão entra nessa seleção aí? Tranquilamente, né? Eu acho que os grandes jogadores de futebol brasileiro, e mais do que nunca eu que vi subir no Internacional, não porque é meu amigo, mas foi um dos grandes jogadores que o Internacional teve, tranquilamente. Falta ali, ó. Olha os dois lá. Tá aqui, ó. Então tá. Falcão já pegou. O professor já pegou ali, ó. Já tá? Já jogou o colete Pega pra 5. ele, tá lá. Vamos lá. Jajá, Carpegiani, Sandro, Guinhanzu, Caçapava, Batista, Alex, Tinga, D'Alessandro e Rubem Paz. Mais alguém vai nesse meio aí pra vocês? Carpegiani. Carpegiani, Newton. Eu ia falar isso aí, um pouco como que a história do Carpegiani. Eu tava com ele aqui na cabeça. Foi do meio-campo do Inter, bicampeão brasileiro, 75, 76. Então, tem que estar. Tem que estar, né? Tem que estar. Seu Valdomiro, entra também o Carpegiani? Sabe que meu voto o Carpegiani porque foi um dos grandes meia do futebol brasileiro, teve na seleção brasileira comigo, disputou a Copa de 74, então um dos grandes jogadores que o Internacional teve de todos os tempos. Para mim, o Carpegiani. Carpegiani. Agora, o dar uma olhada nos terceiro do atacantes? meio-campo, não, o terceiro do meio-campo tem que ser o D'Alessandro. Né? A gente tem aí um jogador que fazia a função muito parecida com o D'Alessandro, que jogava demais, mas também foi do Internacional dos anos 80, que o Inter não teve muitos títulos importantes assim dentro de sua história, que foi o Rubem Paz. Ele foi uma referência técnica da seleção uruguaia nos anos 80, que disputou 2 Copas, 86 e 90. Foi o melhor jogador do Mundialito em 1980. Ele jogava muito, o Rubem Paz. Mas o D'Alessandro também jogou demais no Internacional e foi personagem da conquista da Libertadores da América, um cara que tem uma história, uma identificação com o Internacional gigante. Ele tem que, para mim, ele tem que entrar na seleção do Internacional de todos os tempos. Seria o meu terceiro jogador de meio campo. Lembrando que aqui a gente pode votar, mas pode colocar de novo um 4-2-4, a gente faz o time como a gente quiser. Do Alessandro, então, é o voto do Andrei. Eu tô ficando Eu já suado tive aqui meus já. 4 votos. se Dá os quiser. 4 votos? Já, se quiser, eu já te adianto. Tá, manda lá. D'Alessandro, Correto? Valdomiro, Tesourinho e Fernandão. Marra, você tem os seus 4 já ou você quer ir por partes? Fernandão, Valdomiro, Claudio Miro e Mário Sérgio. Boa lembrança de Claudio Miro. Newton, Como eu disse, o Alex, o D'Alessandro, Tinga, esses aí tive a oportunidade tudo de jogar. O D'Alessandro, como eu disse, ele vai estar assim na história do Inter pelo futebol, pela liderança, pelo que ele representa. Acho que para a garotada que vem hoje, praticamente eu falo que ele é o presidente lá do Internacional. Eu falo, o presidente vai embora, mas você não vai. Pode trocar
pelo futebol, acho que a forma que eu tive a oportunidade de marcar ele também, cara chato de marcar. Nossa, você não sabia para que lado ele ia, para a direita, quando ele pisava na bola ali. Ele vai estar na história ali do Alessandro. E ele veio aqui e é muito louco você ver a aula de humildade dele, principalmente com essa última temporada do Inter, né? Ficando no banco, com a posição que ele tem, da história que ele tem, ficando lá com humildade, entrando nos jogos somente no segundo tempo ali, durante a maioria dos jogos desse Campeonato Brasileiro, das competições que o Inter participou, então, bem legal. Então, o D'Alessandro já entrou. Seu Valdomiro, só pra gente... Se tem alguém aqui que tem que assinar esse cheque aí da contratação do D'Alessandro, é o senhor. Bota o D'Alessandro nesse time aí ou não? Claro, eu penso comigo que tem grandes jogadores no Internacional, né? Pelo que, vou dizer assim, o tempo que está no Internacional, o D'Alessandro, vai fazer 10 anos agora, o ano que vem, né? São 400 partidas, né? Então acho que é um jogador que merece, né, estar nessa seleção do Internacional de todos os tempos. Então eu voto nele. Aqui, ó, decidimos aqui. Meio campo. E agora vamos o ataque que já temos alguns votos. Hoffman votou Fernandão, Tesourinha e Valdomiro. Eu vou no mesmo ataque do Hoffman. Você vai no ataque do Hoffman? Valdomiro pela direita e o Valdomiro está deslocando o Tesourinha para a ponta esquerda, viu, Valdomiro? Simplesmente o Tesourinha, que foi, assim, talvez a maior referência técnica que o Internacional já teve na história. Ele jogava demais, só não foi para a Copa de 50 porque estava machucado. 46 que ele jogava demais, não teve Mundial. Então ele perdeu a chance de jogar um Mundial. Mas ele jogava muito o Tesourinha. E foi o primeiro jogador negro na história do Grêmio, contratado em 52, depois de passar pelo Vasco da Gama. Para muitos, ele jogava tanto ou até mais do que o Garrincha, para quem viu jogar. Então, assim, é um cara fora de série. Para mim, ele, Falcão e Figueroa são os maiores da história do Internacional. Tem o Valdomiro, o número de partidas, que é um cara fora de série, que entra na minha ponta direita aí. O Fernandão, porque foi o capitão das duas principais conquistas do Internacional, Libertadores e Mundial, que hoje está completando justamente 12 anos da conquista do Internacional. E o Fernandão foi quem levantou a taça. E o Tesourinho é o meu ponta esquerda. Tá aí, só para mostrar para a galera quem mais está aqui, porque esse ataque é pesado. Carlitos, Claudiomiro, que é o voto do Marra, também. Rafael Sobis, Nilmar e Mário Sérgio. Que também votei. Que votou também, né? Mário Sérgio, Claudiomiro. E ainda votei no Fernandão, Claudiomiro, Valdomiro. Ah, tá. Eu tenho 4 aí, vou ter que tirar alguém. Tá. Newton, quem que é seu ataque? Depois dessa aula aí, Tesourinha aí vai... De Tesourinha, ele pulou para... Tesourinha não é nada, não. Portanto que ele devia ser essa referência. Eu vou colocar ele na minha seleção, assim, ainda do Inter. O Tesourinha, só um detalhe, o Tesourinha foi o primeiro jogador do Internacional, vestindo a camisa do Internacional, a ser convocado para a Seleção Brasileira. Porque tiveram outros que passaram pelo Internacional, pelo Grêmio, e depois chegaram à Seleção Brasileira. Sim. Porque nos anos 30 e 40 era mais difícil ser convocado jogando no futebol gaúcho, porque o centro do país, São Paulo e Rio, administrava essa questão da Seleção Brasileira, né? Porque estavam mais perto de quem levava os jogadores. Para ser comparado ainda com Garrincha... Praticamente aí é... Eu não vi jogar, viu, Nilton? Dois, né? Eu li sobre conversas com pessoas que viram. Eu tô indo na história aí, na forma como que está sendo bem dita aí. Então, é bom sempre estar lembrando, assim, desses jogadores que fizeram uma história esplêndida. Então, acho que ele, o Fernandão, para mim, acho que tive a oportunidade de jogar ainda nosso querido eterno aí, Fernandão. Pelos títulos conquistados aí, pela liderança, né? À toa que ele tem... ali uma estátua ali, um monumento ali decorando ele. E ali eu colocaria Claudiomiro, então. Vamos nessa aí. Claudiomiro, Tesourinha e Fernandão para você. Então, Claudiomiro tem 2 votos, o Tesourinha é unanimidade, né? Acabou levando... Quem mais tem aqui? Valdomiro tem 2 também. Valdomiro tem 3, né? Tem 3 aqui. O Valdomiro já tem. Tem 3. 3. O Valdomiro já tem 3. Será que ele vai votar nele mesmo? Vamos perguntar para ele. Seu Valdomiro, esse ataque do Internacional aí, parece que o senhor já ganhou alguns votos aqui, ó. Mas eu vou só repetir os nomes que temos aqui. Temos Fernandão, Valdomiro, Tesourinha, Carlitos, Claudiomiro
Rafael Sobis e o Mário Sérgio. Eu confundi, Claudio Miro. Valdomiro. Que isso? Você acha que eu vou tirar? Tá cheio de título esse homem aí, rapaz. Então tá bom. Desculpa. Então vai, Fernandão, Valdomiro e Tesourinha. Pra você também, Nilton. E pra você, seu Valdomiro? O Valdomiro entra nessa seleção aí? Eu não sei se eu posso votar. E você? Vou dizer, o Tesourinha, né? O falecido Tesourinha, foi ele que foi me buscar lá em Santa Catarina. E então ele me viu jogar e me trouxe para o Internacional. Então, foi um dos grandes jogadores que o Internacional teve. Claro que eu não vi jogar, mas todo mundo fala que foi um dos grandes pontas, né, do futebol brasileiro. Então, para mim, é uma referência que eu tive quando eu vim para o Inter com 20 anos, né? E esses 13 anos e meio que eu tive no Inter. Então, para mim, ele foi uma referência, né, se vou dizer assim, que nenhum, às vezes o jogador tem essa referência, e eu tive, né, o Tesourinha como referência. E outro, claro, o Fernandão também, né, um jogador que ganhou título no Internacional, é outra referência no Inter, e eu penso comigo, né, que na ponta, né, direita, eu não sei se eu posso votar em mim mesmo, eu voto, claro, no Claudio Miro, né? Então, porque a gente começou junto no Internacional, ele faleceu agora faz pouco tempo, um grande amigo meu, e foi aquele centroavante, né, que todo mundo sabe que foi um dos grandes centroavantes do Esporte Clube Internacional. Seu Valdomiro, então é bom o senhor começar a aquecer, porque o senhor acabou de garantir uma vaguinha nessa seleção aqui, ó, ao lado, no ataque de Tesourinha e Fernandão. Mas não acabou porque a gente tem mais um voto que é do técnico, o melhor técnico de todos os tempos do Inter de Porto Alegre. E temos 3 opções, Enio Andrade, Abel Braga e Rubens Minelli. Começo com você, Andrei. Pois é. Rubens Minelli, técnico bicampeão brasileiro, 75, 76. Enio Andrade, que conquistou o Campeonato Brasileiro invicto com o Internacional, também do Valdomiro, em 79. E o Abel Braga, técnico das 2 principais conquistas da história do clube. É difícil, né? Libertadores de 2006, Mundial de 2006, que hoje está completando 12 anos. É uma decisão complicada, mas eu vou ficar pela história com o clube, pela relação com o clube e com Abel Braga. Hoffman. Eu vou seguir o voto que eu fiz com outros clubes. Né? E eu vou votar no Abel por ser o técnico dos títulos mais importantes da história do clube. Né? Não necessariamente o técnico do melhor time do Internacional. Mas como eu votei em outros clubes, voto no Abel agora. Mário Marra. Muito difícil. Até por conhecer também da história, tudo. Mas eu concordo com o argumento, porque são os títulos mais pesados, né? É claro que foram mais pesados, mas teve uma história toda antes construída por quem também foi campeão, como o Enio e o Minelli. Abel. Nilton. É difícil isso aí, é um trio parada dura esse aí, né? Todos vitoriosos, 2, né? Nome marcado lá no clube. Mas eu vou seguir o Abel porque acho que pela forma como o pessoal, não tive a oportunidade de trabalhar com ele, só jogando contra, mas dizem que é um paizão, a forma como que ele acolhe jogadores. Então, acho que a história que ele tem no Internacional também, por títulos que um clube tão grande assim faltava, e acho que ele conseguiu carimbar aí. Acho que para coroar nossa seleção aí, acho que para a minha seleção, acho que o Abel não pode ficar fora dela. Seu Valdomiro, 3 técnicos aqui, ó. Enio Andrade, Abel Braga e Rubens Minelli. Sabe que é difícil, né? É difícil porque, para mim, que trabalhei com os 2, né? O Rubens Minelli e o seu Enio Andrade. O seu Enio Andrade, para mim, conquistou o título mais importante, não para mim, né? O título mais importante que o Inter tem, né? Não é campeão do mundo. Campeão do mundo, amanhã o Inter vai ser campeão da Libertadores, mas campeão brasileiro invicto, nunca mais, né? Isso aí, time nenhum vai ser. Então, o ano que vem está fazendo 40 anos desse título. Mas eu fico pelo time que fez, pelo time que fez do Internacional,
pelo técnico que foi, que deveria, eu acho o Enio Andrade e o Rubens Minelli ter uma oportunidade de treinar a seleção brasileira na época e não deram. Então, eu fico com o Rubens Minelli, para mim, o melhor treinador do Internacional de todos os tempos. Tá certo. E assim a gente... Eu voto do seu Valdomiro para o Enio Andrade, mas assim a gente encerra então a nossa votação da seleção de todos os tempos. Quero dizer que, sim, deixamos vários jogadores de fora, porque é uma história muito rica, recheada de lendas do futebol já, né? O Dunga não está nessa seleção, né? Pois é, Capitão do então, Tetra. as pessoas aqui falando, mas é isso. Aconteceu com os outros times, não seria diferente com a história do Internacional de Porto Alegre. Tá aí, ó, Sérgio. pra você. Vamos botar na tela, então. Ficou assim o nosso Inter. Tafarel no gol, Luiz Carlos Vinck, Nena, Figueiredo e Oreco, Carpegiani, Falcão e D'Alessandro, Valdomiro, Fernandão e Tesourinha, técnico Abel Braga.